Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje eu vou contar a história um pouco deste homem chamado Dr. Kali, né? Quem que foi Dr. Kali? Mas antes eu vou explicar como que eu acabei conhecendo ele. Vai ser bem engraçado. Por causa do trabalho aqui do YouTube, né, dos vídeos que eu venho postando e tal, eu conheço muita gente de todo canto. Todo canto mesmo. Nego de Moçambique, né, que ele tem um rapaz que eu conheço, que é o Ítalo Silva. Ele é de Moçambique, eu dou aula de grego para ele, estou auxiliando ele no grego. Ele é missionário lá em Moçambique, né, os pais deles. Eu vou gravar um vídeo contando a história de Moçambique, e a pedido dele, né, ele me passou algumas informações. Então eu conheço gente de muitos lugares, nego do Rio, nego de São Paulo, nego de Teresina, Amazonas. Eu conheço gente de tudo canto que é lugar. Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina. Jean Muniz, tenho que trocar uma ideia contigo. E eu conheço muita gente. E o interessante é que numa dessas pessoas que eu conheço, né, um cara comentou meu Face, né, o nome dele é Davidson Bignon, né, ele também tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição, foi por causa dele que esse vídeo é gravado. E aí ele entrou em contato comigo pelo Face, né, pelo YouTube, depois me adicionou no Face, e nisso, no que ele me adicionou no Face, eu vi que ele era professor de hebraico. Falei, opa, vou adicionar. Aí eu fui lá, adicionei ele no Zap, era uma meia-noite, no domingo, sábado para domingo. Falei, eu vou adicionar você num grupo lá, posso? Falei, pode. Nem tinha ouvido a voz do cara. Peguei e já joguei ele no grupo, né? E aí no que eu joguei ele no grupo, eu falei assim, se apresenta aí, né? Aí ele se apresentou. Quando o cara apresentou o currículo dele, eu falei, rapaz, eu já sabia que você era bruto, né? Já tinha noção que você era bruto, mas não imaginei que você era virado no giraia, né? Resumindo, virado no giraia, depois que ele terminou de falar o currículo dele. E nisso, quando eu ouvi a voz dele a primeira vez, eu falei, não, mas peraí, sua voz é muito parecida com de um amigo meu, que é também do Rio de Janeiro, que é o Lucas Barbosa. Ele é professor de história, só que ele está trabalhando atualmente de bibliotecário. Ele que comanda a biblioteca Centro de Memórias Walter Bailey McNeely. Olha aí, professor, tô conseguindo falar o nome, hein? E nisso eu falei, não, peraí, David, sua voz é, seu tom de voz, seu jeito de falar é igualzinho do professor Lucas Barbosa. E é um outro homem erudito, o cara cuida de uma biblioteca, imagina, o cara é professor de história, gosta de ler, e ainda cuidando da biblioteca o dia todo, e ainda está fazendo bibliotecamania no Rio de Janeiro. Ele mora em Volta Redonda, fica 3 horas, para vocês verem, ele fica 3 horas no ônibus para ir para o Rio de Janeiro, 3 vezes por semana, e volta levando 3 horas. Então ele fica 6 horas no ônibus, 3 vezes por semana. Ele passa 18 horas por semana sentado num ônibus só para estudar, cara. Só para estudar. Aí nisso, meia-noite, eu só vou ouvir. Quando eu vi o voz do cara, eu mandei pro professor Lucas Barbosa. Falei, não, me autoriza a jogar esse áudio pro professor Lucas Barbosa. Ele falou, pode jogar. Nisso que eu joguei pro Lucas Barbosa, o Lucas Barbosa olhou assim e falou, não, Adolfo, é parecido mesmo, cara. Tem algumas coisas lá que parece mesmo, é parecido. Eu acho que ele não achou que é parecido coisa nenhuma, mas só pra não deixar, Adolfo é doido, não é parecido não. Só que ele falou assim, esse cara aí, ele é pastor auxiliar da igreja congregacional. Então, Adolfo, a igreja congregacional é a primeira igreja protestante, é a igreja mais antiga do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar vocês dois juntos então, peraí. E aí ele falou, não, eu preciso trocar uma ideia com esse cara aí então. Aí eu joguei os dois juntos, meu amigo, aí já foi esse sono, tinha que dormir, não dormi mais. E aí, nisso, o Bignon falou, não, Adolfo, a igreja que explicou para o Lucas Barbosa, ele falou, não, a igreja que eu trabalho é a segunda igreja congregacional, a primeira fica nesse lugar que você falou, Lucas, aonde eu trabalho é outro lugar. Aí o Lucas falou, não, vamos embora trocar uma ideia aí, né, claro, de maneira erudita, né, falou, não, tem que conhecer o senhor, seria um prazer e tal, né, com toda a etiqueta que um homem erudito tem, né, não como um pedreiro que sou. Só que, no meio da conversa dos dois, cara, tipo, imagina, o historiador e o Davidson Bignon, professor de hebraico, o cara manja dos Paranauê. Só que aí foram contando a história do protestantismo. E aí ele começou a contar um pouco da história da igreja congregacional.
Cara, não é uma igreja muito conhecida, né? Uma igreja de linha presbiteriana, né? De linha calvinista, né? Os caras são calvinistas, tanto que o pastor central, né? O principal pastor dessa congregacional, da segunda congregacional, é o professor Hidalgo Campos. Rapaz, eu acompanho as postagens dele no YouTube, meu amigo, o cara falando de reforma, ó, o cara já tem uns 3 livros publicados sobre reforma já. Eu simplesmente faço assim, ó, sento e ouço o cara falar, sento e ouço o cara escrever, ó, ouço o cara escrever, hein, eu não vejo mais. E nisso, me perdoe essa introdução, esse lenga-lenga todo, vocês já estão acostumados, né? Hoje eu vou passar do limite, mas me perdoem, né? Porque eu vou ficar um tempo sem gravar vídeo. E nisso, o interessante é que ele contou a história do Dr. Calley, que foi o primeiro, tipo assim, o primeiro missionário a simplesmente abandonar o país dele e vir para o Brasil. Eu vou deixar 2 livros que o professor Bignon me mandou. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês 2 livros sobre a história do Dr. Calley. E ele me falou alguns detalhes sobre o Dr. Calley que eu não sabia, né? Que o cara foi amigo de Dom Pedro II, né? Muitos brasileiros não sabem nem quem foi Dom Pedro II, né? Nem sabem que ele foi filho de Dom Pedro I, que foi filho de Dom João VI, que veio fugir de Portugal para cá e tornou o Brasil o centro do Império Português. Né? Só que graças a Deus nós pedimos a independência e hoje pagamos 45% de impostos para nós mesmos, sendo que a gente pagava 20% para os portugueses. Ô Manuel Portuga, por favor, cara, fala para os portugueses colonizar nós de novo, porque não está dando certo. Mas fora isso, brincadeiras à parte. Então assim, o Dr. Calley, ele foi amigo do Dom Pedro II e ele formou a igreja. Eu só vou dar um resumo, só quero dizer o que o cara fez. Hoje, muito se fala em inclusão. É falado de inclusão, tá? É falado, inclusão, brancos e negros, ricos e pobres, não sei o que, todo esse lenga-lenga. Só que se esquecem de contar que a primeira vez em que um homem branco e um homem negro se sentou junto para fazer alguma coisa juntos nesse país, fazer um culto junto, foi num culto protestante. Isso vai estar no livro, nos 2 livros, em um dos 2 livros que eu vou deixar na descrição. Foi um culto protestante. Só que teve um outro problema que o Dr. Calley enfrentou. Graças à reforma protestante em 1517, houve todo aquele lenga-lenga, aquele racha com a igreja e com a igreja católica e toda aquela briga. E os protestantes foram praticamente para os Estados Unidos, ficaram na Inglaterra, se fixaram na França, toda aquela história protestante, né, toda a nossa história protestante. Os portugueses e os espanhóis, eles vieram colonizar o Brasil e a América do Sul, a América Central, com um intuito, né, a missão jesuíta, o intuito deles era educar os índios, tá? O primeiro foco era educar os índios e transformar essa nação, né, essas futuras nações em nações católicas, tá? Então o que aconteceu? Lá para 1800 bolinha, 1850, que foi a época que o Dr. Calley viveu, os protestantes conversos aqui, eles tinham sérias dificuldades. Por quê? Não se emitia certificado de nascimento para quem era protestante, não se identificava, não se fazia certidão de óbito, não se enterrava nem os protestantes no mesmo cemitério que os católicos. Então assim, e não se casavam, tá? E protestante não se casava no civil. Para vocês verem a separação religiosa que existia, o preconceito, a abordagem que se tinha para com os protestantes, por causa das tradições católicas. Isso é normal durante a Reforma. Né? Em alguns países existe essa dificuldade ainda. E o Dr. Calley se tornou amigo de Dom Pedro, ele era o médico oficial de Dom Pedro II. Ele chegou e falou, mano, o que eu faço, Dom Pedro? Nós não podemos morrer, cara. Eu falei, como assim? Eu por ser protestante, se eu morrer eu não posso ser enterrado no mesmo cemitério que você. E isso pesou na cabeça do Dom Pedro, né? Ele falou, eu gostaria de ir. E aí ele foi lá e permitiu ser emitido a certidão de nascimento, casamento, tudo, e que os protestantes pudessem ser enterrados no mesmo cemitério que os católicos. Então,
Quando forem falar sobre inclusão, quando alguém vir falar de inclusão para você que é protestante, lembre essas pessoas que forem falar, temos que incluir, temos que não sei o quê. Lembre-se que quem começou com essa questão de inclusão foi um protestante. Um protestante que você e que a maioria do Brasil nem sabe o nome. Na verdade, se você for falar com os evangélicos no geral, eles não sabem nem a história da reforma. Então, cara, eu agradeço a você, Davidson Bignon, porque me apresentou a história desses dois homens, que me deu apresentou 2 livros. Agradeço a você, Lucas Barbosa, bibliotecário do Centro de Memórias Walter Bailey McNeely, que fica em Volta Redonda, Primeira Igreja Batista. Agradeço a vocês que sempre me acompanham aí, que sempre têm me ajudado, né? Cara, agradeço, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e Dr. Calley, lembre-se deste nome.